Ela tinha 31 anos, uma mala pequena e 47 mil reais de dívida, que não eram dela quando pisou pela primeira vez numa terra que deveria ser sua. O portão de ferro estava dobrado sobre si mesmo, enferrujado, preso pela vegetação, como se a fazenda tivesse decidido se engolir. O ramal de terra vermelha que levava até ali havia virado lamaçal com as chuvas de agosto. O ônibus que a trouxe de Montes Claros levou 12 horas. Ela carregava numa pasta plástica os documentos de uma herança que não havia pedido, deixada por um homem que havia partido quando ela tinha 6 anos e voltado para morrer sem ter voltado de verdade. O sobrado de adobe tinha o telhado parcialmente desabado. A mangueira centenária havia quebrado o piso de cimento com as raízes. Cheirava a terra úmida, fezes de morcego e tempo parado. Ela entrou, pisou numa tábua podre que cedeu até o joelho, arrancou a perna com dificuldade, ficou parada no corredor escuro, olhando para a poeira suspensa no único fio de luz que entrava pela telha faltante. Pensou em voltar, mas pensou também nos 47 mil reais, na mãe com pressão alta em Montes Claros, no quarto de pensão que custava 650 por mês, na motocicleta velha que havia vendido por 3.400 para estar ali. Ficou. E foi no quarto dia, com as mãos no cabo de uma enxada, limpando o entorno de um poço antigo desativado a 50 metros da casa, que a lâmina bateu em algo que não era terra. Era madeira. Ela não sabia ainda, naquele instante, que estava prestes a escavar 25 anos de silêncio. Que a tampa de peroba com argola de ferro, enterrada a 30 centímetros de profundidade, guardava numa caixa de chumbo vedada, com resina, a única coisa que o pai havia conseguido lhe deixar de verdade. Uma explicação. Não era desculpa, era explicação. Ele mesmo fez questão de deixar essa distinção clara, na primeira linha da primeira carta. Mas estamos adiantando demais. Para entender o que aquela descoberta significou, é preciso primeiro entender quem era essa mulher. E o peso de tudo que ela havia carregado antes de chegar até ali. Antes de continuar com essa história de terra herdada, segredos enterrados e a teimosia de uma mulher que reconstruiu mais do que uma fazenda. Se você gosta de histórias sobre pessoas reais enfrentando o impossível com o que tem nas mãos, deixa o like neste vídeo. É um gesto simples que ajuda muito o canal a continuar trazendo essas narrativas toda semana. Se inscreve também para não perder nenhuma das histórias que publicamos. Histórias de gente comum que encontrou, dentro de situações que pareciam sem saída, algo muito maior do que esperava. E nos comentários conta pra gente. Você já precisou lidar com uma herança que não pediu e não escolheu, de terra, de dívida, de silêncio? A gente adora ler o que vocês trazem de experiência própria. Agora vamos entender quem era essa mulher antes de o sertão mudar tudo. Ela nasceu em Montes Claros, em fevereiro de 1992, filha de um homem que foi embora e de uma mulher que ficou. Conceição. Maria Souza, a mãe, era do tipo que não explica. Não por frieza, mas por uma espécie de dignidade aprendida na dureza. Certas dores não ganham nome em voz alta porque nomear é dar-lhes poder. Quando o marido sumiu sem carta, sem explicação, sem endereço, Conceição acordou no dia seguinte, penteou os cabelos, levou a filha de 6 anos para a escola e foi trabalhar como doméstica na casa de uma família no bairro Ibituruna. Nunca voltou a falar de Antônio para a filha. Não com raiva, com ausência, como quem apaga uma mancha da parede e pinta por cima. O contorno ainda está lá se você souber olhar, mas não é o que os olhos alcançam primeiro. A menina cresceu num espaço preenchido por esse contorno invisível. Havia perguntas que ela aprendeu a não fazer. Por que ele foi? Onde está? Ele sabe que eu existo? As perguntas ficavam dentro dela como caroços de fruta. Ocupavam espaço sem se desfazer, sem virar outra coisa. Aos 7 anos, numa festa de aniversário de coleguinha, ela viu um pai carregar a filha nos ombros e sentiu uma coisa no peito que não tinha nome.
Não era inveja. Era o reconhecimento de uma ausência que até então não havia tido forma. Mas ela não parou. Esse é o traço mais importante de quem ela era: a teimosia como forma de sobrevivência. Terminou o ensino médio num colégio estadual, onde os professores faltavam com frequência e os cadernos precisavam durar o ano todo sem rasgar. Fez o curso técnico de enfermagem com bolsa parcial e segundo emprego como repositora de supermercado nos finais de semana. Aos 23 anos, passou no processo seletivo de um hospital de Montes Claros e foi efetivada como auxiliar de enfermagem com salário de R$ 1.800 mensais. R$ 1.800. Para alguém que até os 18 anos não tinha certeza se ia ter sapato novo para o ano seguinte, R$ 1.800 era uma conquista concreta, sólida, real. Ela organizou a vida com o cuidado de quem sabe que as margens são estreitas e o erro custa caro. 650 de aluguel, dividido com Cássia, colega de trabalho que roncava, mas era boa pessoa. 380 em alimentação, com marmita feita no fim de semana para a semana toda. 120 no passe de ônibus. R$ 200 todo mês para a mãe, sem falta, transferidos toda primeira segunda-feira. O que sobrava, quando sobrava, ia para uma poupança que tinha, nos bons meses, R$ 300 guardados. Era uma vida pequena, medida por fora. Por dentro, era uma vida muito deliberada, construída tijolo a tijolo por uma mulher que sabia que ninguém ia construir por ela. Conceição havia adoecido 2 anos antes. Pressão alta descontrolada, episódios de tontura que a deixavam acamada por dias, um rim funcionando em 70% da capacidade. Os remédios custavam R$ 180 por mês, fora o que o plano municipal cobria. A filha complementava o resto sem dizer. Não porque a mãe precisasse saber do sacrifício, mas porque Conceição havia criado a filha sozinha durante 25 anos. E havia dívidas que não se pagam em dinheiro, mas que encontram expressão nele mesmo assim. A notícia da morte do pai chegou por ligação de um desconhecido, num número com DDD de Januária, numa sexta-feira de agosto. Infarto silencioso. O homem foi encontrado pela manhã, já frio, numa cama de um quarto que ela nunca havia visto, numa cidade que nunca havia visitado. O desconhecido era vizinho e parecia constrangido de estar na posição de dar aquela notícia a uma mulher que claramente não esperava receber. Ela foi ao velório. Não soube explicar por quê, nem para si mesma. A mãe não foi. Estava acamada naquela semana e talvez houvesse também uma recusa que não precisava de justificativa. Mas a filha pegou um ônibus, chegou 3 horas depois do início do velório, ficou na porta da capela, olhando para um caixão fechado que continha os restos mortais de um homem cujo rosto ela conhecia mal. Havia uma foto na mão de uma prima distante. Antônio, mais velho, mais magro, com o olhar um pouco perdido no meio de uma paisagem seca. Era familiar como um rosto visto num sonho, reconhecível, mas sem contexto que fizesse sentido. Ela ficou 1 hora. Não chorou. Não conseguiu chorar. Na volta para Montes Claros, olhando pela janela do ônibus para o cerrado que escurecia, sentiu principalmente isto: a raiva surda de não conseguir sentir mais. Como se a ausência dele durante 25 anos houvesse erodido até a capacidade de lamentá-lo agora. Ele havia partido quando ela tinha 6 anos e havia partido de novo sem ter voltado. 2 mortes, nenhuma delas com despedida. 3 semanas depois, o cartório ligou. Ela era a única herdeira de uma fazenda de 600 hectares no norte de Minas. O IPTU rural acumulava R$ 47 mil de dívida. O prazo para quitação era de 90 dias, sob pena de leilão. Ela ficou parada com o telefone na mão, no corredor do hospital, com o cheiro de antisséptico na pele e os sapatos brancos marcados pelo desgaste de 6 anos de plantão. Do lado de fora, o entardecer de agosto esfriava o asfalto. Do lado de dentro, ela tentava calcular.
R$ 47.000. Ela tinha na poupança R$ 2.200. Tinha uma motocicleta Honda Bis de 2014 que ainda funcionava, avaliada em talvez 3.500 no estado em que estava. Tinha 20 dias de férias vencidas e a possibilidade de pedir licença não remunerada no hospital. Tinha também uma fazenda que nunca havia visto, num lugar que não conhecia, com telhado caído e uma dívida que devorava o que sobrava. A equação não fechava. Nunca foi feita para fechar, mas havia outra possibilidade, pequena, que ela começou a girar na cabeça enquanto caminhava de volta para o plantão. Se a fazenda valia o suficiente para ser disputada em leilão, valia o suficiente para ser vendida, ou arrendada, ou usada como garantia. 600 hectares no sertão não eram uma fortuna, mas eram terra. E terra é concreta. Terra não desaparece. A questão era outra. Ela queria se envolver nisso. Queria colocar os pés num lugar que pertencera a um homem que havia sumido da vida dela aos 6 anos, sem explicação, sem carta, sem volta. A resposta, honestamente, era não, mas havia a mãe. Com a pressão alta e o rim em 70%, cujos remédios custavam R$ 180 por mês. E o prazo era real. E a dívida era real. Às vezes, a decisão não é entre o que se quer e o que se teme. É entre o que se teme e o que não se pode deixar acontecer. Ela vendeu a motocicleta por R$ 3.400. O comprador pechinchando até o fim. Ela aceitando porque não havia tempo para negociar melhor. Pediu 20 dias de licença não remunerada no hospital. Ligou para a mãe num domingo à noite e disse que ia resolver uma questão de herança, que não era nada grave, que voltava em menos de uma semana. Conceição ficou quieta por um momento. Depois disse: "Cuida de você." Não perguntou sobre o pai, nunca perguntava, e a filha não trouxe o assunto. Na segunda-feira seguinte, ela estava no terminal rodoviário com uma mala pequena, os documentos da herança numa pasta plástica cor de laranja e a certeza firme, quase irracional, de que aquilo ia ser rápido. Uma semana, talvez menos. Ela ia chegar, avaliar, entrar em contato com o corretor, iniciar o processo de venda, resolver a questão do IPTU e voltar antes que os pulmões sentissem falta do cheiro de antisséptico. O ônibus partiu às 6h20 da manhã. 12 horas depois, ela desembarcou em Januária. Januária, em agosto, tem um tipo específico de luz, mais horizontal do que vertical, como se o sol batesse de lado no cerrado e revelasse texturas que outros lugares escondem. A cidade não era pequena, mas tinha a escala do interior. Ruas com calçadas irregulares, mercadinhos com porta aberta, homens em cadeiras de plástico na sombra, motos passando devagar, como se o tempo andasse nessa velocidade aqui. Ela chegou às 18h20. Ficou numa pousada simples perto do terminal, quarto com cama de solteiro e ventilador de teto e banheiro coletivo no corredor. R$ 120 a diária. Ela calculou, se ficasse uma semana, eram R$ 840. Mais ônibus de volta, mais alimentação. O dinheiro tinha prazo, a situação também. Na manhã seguinte, ligou para o despachante que o cartório havia indicado. Um homem chamado Teodoro, 50 e poucos anos, voz rouca de fumante, que conhecia a região como quem a havia percorrido a pé. Ele disse que a fazenda ficava a 34 quilômetros do centro, por um ramal de terra que a chuva havia transformado em lamaçal. Cobrava R$ 70 para levar ela lá e trazer de volta. Ela disse tudo bem. O ramal começava numa bifurcação sem placa, 40 metros depois de uma torre de energia elétrica tombada que Teodoro usava como referência. A estrada era uma cicatriz de terra vermelha na caatinga baixa, mais funda nos pontos onde as rodas haviam cavado ao longo de anos de uso e chuva. O caminhão balançava e gemia em cada buraco. Ela segurava o assento com as 2 mãos, tentando manter o equilíbrio e a pasta plástica dos documentos no colo.
Teodoro falou durante quase todo o trajeto. Falou da região, das fazendas, que prosperaram nos anos 70 e entraram em declínio com a seca dos 90. Falou de Antônio Souza com o cuidado de quem sabe que está falando do pai de alguém. Uma referência aqui, um detalhe ali, nada que comprometesse. Ela ouviu sem fazer muitas perguntas. Estava tentando preparar mentalmente o que ia encontrar. A realidade desfez a imagem antes que ela terminasse de construí-la. O portão de ferro estava dobrado sobre si mesmo, fisicamente retorcido, como se algo de grande e pesado houvesse batido nele em algum ponto da história e ninguém houvesse se dado ao trabalho de endireitar. A vegetação havia crescido por entre as barras, raízes e galhos entrelaçados com o metal, como se a fazenda e o mato houvessem chegado a um acordo de convivência. Ela precisou de esforço para abrir o suficiente para passar. O caminho até a casa principal era de uns 300 metros de capim alto. O céu estava nublado. O cheiro era de terra molhada e vegetação densa, e algo mais embaixo, menos identificável. O cheiro de um lugar que não recebia pessoas há muito tempo. A casa de adobe estava de pé, mas apenas no sentido mais literal do termo. O telhado havia cedido parcialmente sobre o quarto da frente. A mangueira centenária no terreiro havia crescido tanto que as raízes quebravam o piso de cimento há anos. Uma das paredes laterais tinha uma rachadura vertical que ia do chão até a cornija. As janelas tinham os batentes apodrecidos e não fechavam de verdade. Ela entrou. A porta principal rangeu do atrito entre madeira que não se havia movido em muito tempo e metal oxidado em metal oxidado. A escuridão levou uns segundos para se ajustar. O corredor central era estreito, paredes de reboco descascado, e ela pisou sem ver. A tábua cedeu até o joelho com um estalo seco, e ela ficou ali, a perna metida num buraco que cheirava a terra e umidade, tendo que arrancar o membro com um puxão lento para não machucar mais. Ficou parada. Olhou para a poeira suspensa no fio de luz que entrava pela telha faltante. Ouviu o silêncio da casa. Não era a ausência de som, era a presença de um silêncio específico, aquele que só existe em lugares onde houve vida e não há mais. Teodoro, parado na porta, disse com cautela educada: "Quer voltar hoje?" Ela ficou olhando para a poeira mais um momento. "Não", ela disse, "pode ir." Ele foi. Ela ficou. Os primeiros 3 dias foram uma série de humilhações pequenas e constantes, cada uma prática e concreta, sem nada de dramático. Apenas o tipo de dificuldade que se acumula até pesar mais do que qualquer dificuldade grande e singular. A bomba d'água estava queimada, então ela carregava baldes de um córrego a 200 metros, 2 viagens pela manhã e 2 à tarde, os ombros doendo desde o segundo dia. A energia elétrica havia sido cortada por falta de pagamento. Ela dormia com lanterna de pilha que projetava sombras no teto de reboco. A cisterna estava rachada e vazia. O fogão a gás não tinha botijão. Ela comeu os primeiros dias do que havia trazido na mochila: biscoito de água e sal, sardinha em lata, amendoim, aquecendo água num fogareiro de ferro que encontrou no quintal, com lenha apanhada no entorno da casa. À noite, os sons chegavam de todos os lados. Grilos em camadas, como orquestra sem regente, uma coruja em algum ponto da mangueira. Um animal maior que ela não conseguia identificar. Não era ameaçador, apenas presente, um som de passos pesados nos intervalos entre os grilos que a deixava desperta por mais tempo do que pretendia. A escuridão do cerrado não tem gradação. Quando apagava a lanterna, era escuro total, o tipo de escuro que a cidade nunca tem. Ela não tinha medo. Tinha exaustão e uma espécie de birra surda que a mantinha acordada, listando mentalmente o que precisava ser feito, calculando o que custaria, tentando encontrar um caminho que fechasse a conta dos 47 mil reais sem vender tudo ou arriscar o que tinha. No terceiro dia, ela percorreu a propriedade a pé. Levou 4 horas. 600 hectares é uma extensão que não se compreende em abstrato.
A pé, no calor de agosto, atravessando pastagem degradada e capoeira e um trecho de cerrado nativo preservado perto do córrego, é uma extensão que cansa o corpo e reorganiza a percepção de espaço. A terra era seca, mas não esgotada. Havia partes com pasto velho que ainda mostrava resistência. O córrego era permanente, fundamental. Havia uma área de uns 40 hectares, perto da divisa leste mais úmida, com vegetação mais densa, possivelmente aproveitável. Na volta, ela anotou tudo num caderno comprado numa venda de beira de estrada. Estado do pasto, localização do córrego, estimativa de área cultivável, estado das cercas. Não era análise técnica, ela era auxiliar de enfermagem, não agrônoma, mas era uma tentativa de transformar o caos em lista. Listas ela sabia fazer. Listas eram administráveis. No quarto dia, com os joelhos já acostumados ao solo irregular e as mãos começando a endurecer no cabo da enxada, ela foi limpar a área ao redor do poço antigo. Era uma estrutura de pedra a uns 50 metros da casa principal, desativada há pelo menos uma década a julgar pela vegetação crescida em volta. Ela foi tirando o capim, a raiz de juazeiro que havia começado a se instalar, a vegetação rasteira que cobria o entorno como tapete. A enxada bateu em algo. Não era o som da terra. Era o som da madeira. Ela parou, se ajoelhou. Começou a escavar com as mãos, devagar, tirando a terra em camadas finas. O capim estava enraizado, mas superficial. A terra vermelha saía em blocos úmidos. E foi aparecendo. Primeiro uma borda, depois uma superfície plana, depois uma argola de ferro oxidada. Uma tampa, de peroba, grossa, com encaixe artesanal. Enterrada a 30 centímetros de profundidade, ao lado da borda do poço. Ela ficou com as mãos espalmadas na terra, ao redor da madeira por um tempo que não soube medir. O sol estava alto. O suor escorria pelo pescoço. O que é isso? Não havia como saber de fora. Ela foi buscar o pé de cabra. Levou 40 minutos para arrancar a tampa. Não por falta de força. O pé de cabra fazia o trabalho mecânico, mas porque a madeira estava encaixada com precisão, vedada com o tempo, e cada centímetro de abertura precisava ser trabalhado de ângulo diferente antes que o próximo cedesse. Era como abrir algo que havia sido fechado com a intenção de não ser aberto facilmente, com a intenção de durar. Quando a tampa finalmente saiu, ela ficou um momento olhando para o que havia embaixo. Uma caixa de chumbo, retangular, uns 40 centímetros por 30, com a tampa vedada com resina escura aplicada por fora. Uma vedação artesanal, mas cuidadosa, feita por alguém que entendia que umidade e tempo eram os maiores inimigos do que estava guardando. Ela tirou a caixa do buraco com as duas mãos. Pesava mais do que parecia. Colocou no chão ao lado do poço. A resina saiu com faca. Ela foi raspando devagar, em volta de toda a borda, até que a tampa cedeu com um som de sucção leve, o vácuo se desfazendo. O cheiro que saiu era de papel velho e algo metálico, seco, estranho. Dentro havia duas coisas: um diário, capa preta, de couro, com as bordas desgastadas, mas a estrutura intacta. Na capa, escrito a caneta de tinta permanente numa letra miúda e inclinada: Antônio Luiz Souza, 1994 a 2008. E embaixo do diário, cuidadosamente dobradas em envelopes individuais, numerados a lápis na parte de fora. 43 cartas. Em cada envelope, um nome. O mesmo nome. Escrito com a mesma letra miúda e inclinada do diário. Ela ficou com as mãos na caixa e não conseguiu mover por um tempo sem medida. O sol havia passado do alto. Uma garça atravessou o campo a uns 200 metros de distância, indiferente a tudo. 43 cartas com o seu nome, numeradas, da número 1 a número 43. A mão dela pegou o envelope número 1 sem que ela tivesse tomado consciência da decisão de fazê-lo. O papel estava amarelado, mas intacto.
A caixa de chumbo havia feito seu trabalho. O envelope havia sido selado com fita adesiva transparente que havia amarelado, mas não soltado. Ela abriu com cuidado. Tirou uma folha dobrada em 3, papel de carta quadriculado, o tipo vendido em papelaria de bairro. Desdobrou. A letra ocupava as 2 faces da folha, pequena e densa e inclinada para a direita. Havia uma data no canto superior esquerdo, 14 de fevereiro de 1999. Abaixo da data, sem preâmbulo: minha filha, hoje você completa 7 anos. Estou numa cidade que você não conhece, trabalhando na diária de uma fazenda que não é a minha, dormindo num quarto que cheira a mofo e me perguntando se você gostou do bolo que sua mãe fez. Sua mãe sempre faz bolo. Isso eu sei, porque conheço ela. O que não sei mais é o que você gosta agora. Se você ainda gosta de borboleta, como gostava quando tinha 5 anos e pegava tudo que voava. Se você ainda dorme abraçada com a travesseira ou se já parou com isso. Saí porque fui ameaçado. Se ficasse, te matavam junto comigo. Isto não é desculpa, é explicação. Perdão não se pede, se merece, e talvez eu nunca mereça. Mas quero que você saiba que eu sei que hoje é seu aniversário. Ela parou de ler. Ficou parada com a folha nas mãos, sentada no chão de terra ao lado do poço antigo, com a caixa de chumbo aberta ao lado e 42 envelopes ainda fechados esperando. O sol havia passado do alto. Uma garça atravessou o campo. Saí porque fui ameaçado. Se ficasse, te matavam junto comigo. Ela dobrou a carta com cuidado, guardou no envelope, pegou o número 2. A carta número 2 era do ano seguinte. 8 anos dela, março de 1999, 2 meses depois da primeira. Mais curta. Ele contava que havia trocado de cidade, que trabalhava numa cerâmica em Pirapora, que havia visto uma menina na rua que tinha a cor de cabelo dela, e ficou parado no meio da calçada, sem conseguir andar por quase 1 minuto inteiro. Não é saudade apenas. É um buraco que não fecha. Ela não conseguiu parar. Ficou ali no chão de terra, ao lado do poço, lendo carta por carta, enquanto o sol descia. As cartas cobriam todos os anos da ausência, uma por aniversário, da festa de 7 anos até os 18 anos dela. 43 anos de vida somados, 43 momentos em que um homem que havia desaparecido sentou em algum lugar. Quarto de pensão, rancho de fazenda, beira de calçada. E escreveu para uma filha que não sabia que ele escrevia. Nas cartas dos anos do meio, ele descrevia o trabalho. Diarista em Bocaiúva, depois em Pirapora, depois em Januária novamente, quando o perigo passou, em 2012. Descrevia o cerrado como quem descreve uma pessoa. Os tons do fim de tarde, o cheiro do pequizeiro em flor, a maneira como a caatinga fica entre a chuva e a seca, nem viva nem morta, esperando. Ele escrevia bem, não no sentido literário, mas no sentido honesto, a linguagem de alguém que aprendeu a precisar das palavras porque não podia usar mais nada. Em nenhuma carta ele pedia que ela o perdoasse. Em algumas, dizia explicitamente que não esperava isso, mas em todas havia a mesma coisa embaixo de tudo. A presença constante, obsessiva, minuciosa, de uma paternidade exercida em silêncio e à distância, sem nenhuma possibilidade de ser recebida, guardada numa caixa de chumbo debaixo da terra, como quem guarda uma coisa que não tem para onde mandar, mas não consegue deixar de fazer. O diário revelou o resto. Em 1994, Antônio havia descoberto que seu sócio na fazenda, Hélio Drummond, pecuarista da região, homem com nome em placa de rua e assento cativo em missa de domingo, havia fraudado a demarcação de terras. Grilou 180 hectares de terreno público e registrou em nome da empresa dos dois. Quando Antônio recusou assinar os documentos falsos e ameaçou ir à Polícia Federal, Drummond mandou 2 homens armados à casa da família. Não para matar, para avisar. Mas o aviso era claro o suficiente. A próxima vez não seria aviso. Antônio fugiu naquela noite, levou nada.
Deixou tudo. A mulher, a filha de 6 anos, a fazenda que havia construído com 18 anos de trabalho, os documentos que provavam que a terra era dele. Fugiu porque calculou, naquela madrugada de agosto de 94, que era a única maneira de garantir que elas ficassem vivas. Se ele ficasse, ele e Drummond seriam um problema um do outro, e Drummond tinha dinheiro, advogados, influência política, e 2 homens que usavam armas sem hesitar. Se ele sumisse, não havia motivo para chegar perto da família. Era uma lógica fria. Era também, provavelmente, a única coisa que havia funcionado. Elas ficaram vivas. Ele passou os anos seguintes como diarista anônimo em cidades diferentes, recusando-se a construir nada que pudesse ser rastreado, mandando para Drummond, via intermediário, a mensagem silenciosa de que havia desaparecido e pretendia continuar desaparecido. Voltou ao sertão apenas quando Drummond teve um AVC em 2012 e perdeu influência política. Quando o filho Marcelo assumiu os negócios e o velho pecuarista ficou na cadeira de rodas, reduzido a símbolo sem poder prático. Mas nunca teve coragem de bater na porta. Isso estava no diário também. A última entrada, de 2008, dizia: "Fui até a rua onde ela mora. Fiquei parado do outro lado por 40 minutos. Vi a luz acesa no 2º andar. Fui embora. Não sei o que me paralisa. Sei que não é medo de Drummond, é medo de outra coisa." Ela terminou de ler quando já não havia mais luz suficiente para ler. Ficou sentada no escuro, com as 43 cartas nos joelhos, as costas contra a pedra fria do poço, olhando para o céu do sertão que havia ficado cheio de estrelas enquanto ela lia. O céu do interior não tem essa cortina de luz artificial que apaga as estrelas. Era fundo e denso e imenso acima dela, o tipo de céu que faz o ser humano sentir seu tamanho real. Ela chorou, não imediatamente. Primeiro ficou parada por um tempo, com os olhos secos e a garganta fechada, as cartas no colo, tentando organizar sentimentos que não tinham ordem. Depois veio um soluço, um único, estranho, involuntário. E aí veio o resto, de uma vez. O tipo de choro que não tem controle e não pede licença, que vem de algum lugar fundo, que não é acessível em circunstâncias normais. Ela chorou, do jeito que não chorava desde criança. Não de tristeza apenas, de alguma coisa mais complicada, que não tinha nome exato, que era tristeza e raiva e alívio e a dor específica de entender algo que você passou a vida inteira sem entender, e que agora, entendendo, não desfaz nada do que foi perdido, mas muda a forma como a perda tem sentido. Ele não havia ido embora porque não a queria. Havia ido embora porque era a única maneira que encontrou de mantê-la viva. Isso não tornava a ausência menos real, não devolvia os anos. Não havia bolo de aniversário que ele pudesse ter feito, nenhum pai nos ombros que ela pudesse ter tido, nenhuma tarde de domingo com a presença concreta de um pai que aparece e fica. A explicação não apagava a perda, mas mudava sua textura, transformava abandono em sacrifício, não um sacrifício que ela tinha que aceitar ou celebrar, mas um sacrifício que ela podia, finalmente, colocar num lugar que fizesse algum sentido. De manhã, com os olhos inchados e os joelhos duros de ter ficado sentada no chão de terra, ela entendeu que a fazenda não era um fardo deixado por descuido. Era uma reparação planejada com cuidado por um homem que não sabia como pedir desculpas de outro jeito. O problema era que a reparação vinha com complicações que o pai não havia conseguido resolver em vida. Hélio Drummond ainda estava vivo. 74 anos, cadeira de rodas, lado esquerdo do rosto, com a mobilidade comprometida pelo AVC, mas com a cabeça funcionando, e um filho que administrava os negócios da família com a mesma falta de escrúpulos do pai, talvez com mais eficiência. Porque Marcelo Drummond havia crescido observando o pai operar e havia aprendido bem. A notícia de que a herdeira havia chegado correu na cidade com a velocidade que as notícias correm no interior.
Não pela internet, mas pela rede de conversas em farmácias e açougues e mesas de bar, onde tudo que tem nome e fazenda e história é assunto público. 2 dias depois da descoberta das cartas, uma caminhonete preta parou na porteira da fazenda. Marcelo Drummond desceu primeiro. 40 e poucos anos, camisa social abotoada até o terceiro botão, óculos de sol caros que ele não tirou durante a conversa inteira, 2 advogados de terno ao lado como assessores de cena. Ele cumprimentou com a cordialidade exata de alguém que foi treinado para ser cordial quando é conveniente. Disse que havia sabido que ela havia chegado e que queria se apresentar como vizinho e como representante de um interesse legítimo na propriedade. Ela ficou parada na soleira da casa com as mãos nos bolsos. Ouviu. Marcelo apresentou documentação. Uma pasta organizada, com abas coloridas, o tipo de organização que sugere advogados bem pagos e muito tempo planejando. Alegou que 280 hectares da propriedade eram objeto de processo judicial iniciado em 1999 e nunca encerrado, por disputa de demarcação entre as duas propriedades. Enquanto o processo estivesse em aberto, ela não poderia vender, arrendar ou reformar nada na área disputada. E havia uma liminar bloqueando qualquer transação com a terra. Liminar que, disse ele com a mesma cordialidade de cenário, ele havia obtido na véspera ao saber da chegada da herdeira. Ela olhou para a pasta, para os advogados, para Marcelo. Perguntou com calma. Esse processo foi iniciado por quem? Pelo espólio de Hélio Drummond, ele disse. Na época, seu pai e o pai dela haviam tido uma disputa de demarcação que nunca havia sido resolvida. Ela ficou quieta por um momento. Obrigada pela visita, ela disse. E esperou até a caminhonete preta desaparecer no ramal de terra para entrar de volta na casa e sentar no corredor escuro com as mãos cruzadas no colo, tentando entender a dimensão do que havia acabado de acontecer. Sem poder vender um pedaço sequer para quitar a dívida do IPTU, ela via o prazo de 90 dias se aproximando como parede. A dívida não tinha origem nela. Era herança pura, acúmulo de anos de abandono. Mas seria ela que pagaria o preço se não conseguisse resolver. A fazenda ia a leilão, os Drummond provavelmente compravam por fração do valor real, e a história se fechava exatamente como eles queriam, com a propriedade de volta nas mãos de quem havia grilado parte dela décadas antes. Ela contou o dinheiro que tinha, R$ 2.800, os 3.400 da motocicleta, menos as despesas até ali. Não era suficiente para pagar advogado particular de qualidade. Não era suficiente para quitar a dívida. Não era suficiente para quase nada, exceto continuar ali mais algumas semanas. Então ela ficou e começou a fazer o que sabia fazer. Listou o que havia, o que faltava, o que precisava ser entendido. O processo de 1099 era real ou fabricado. A documentação que Marcelo apresentara era legítima ou falsificada. A liminar era sustentável ou derrubável. Eram perguntas que ela não tinha condições de responder sozinha, mas eram perguntas que tinham resposta. E respostas sempre começam com a pergunta certa, feita para a pessoa certa. Dona Zuleika era a pessoa certa. Ela soube disso pelo despachante Teodoro, que mencionou de passagem, numa segunda conversa, que havia uma mulher idosa num vilarejo a 2 quilômetros da porteira que havia trabalhado na fazenda por 30 anos. Cozinheira. Havia chegado antes que Antônio chegasse. Havia ficado depois que ele foi. Havia continuado morando no vilarejo porque era onde estava sua vida e não havia razão para ir embora. Ela foi a pé no sábado seguinte, pela manhã, pela trilha que Teodoro havia descrito. 2 quilômetros de terra batida, a sombra rala da caatinga de cada lado, o calor de agosto já intenso às 9 da manhã. A casa de Dona Zuleika era pequena, de tijolo rebocado e pintura azul desbotada,
com uma varanda de cimento onde havia 2 cadeiras de plástico e um vaso de espada de São Jorge que parecia mais saudável do que tudo ao redor. Uma mulher de 66 anos, cabelos completamente brancos, avental com flores estampadas, estava varrendo a varanda quando a outra chegou pela trilha. Dona Zuleika parou de varrer. Olhou por um momento. Depois disse, com a calma de quem havia esperado isso por muito tempo: "Você é a filha de Antônio. Eu sei porque você tem os olhos dele. Entre, que o café está quente." Elas sentaram na varanda. O café era coado no pano, forte, sem açúcar. A velha perguntou antes de servir, uma cortesia pequena que tinha peso de afeto. Conversaram por quase 2 horas. Dona Zuleika falou de Antônio com o cuidado de quem cuida de uma memória frágil. O homem que ela havia conhecido era trabalhador, quieto, do tipo que resolvem as coisas com ação mais do que com palavra. Havia sumido de um dia para o outro, em agosto de 94, sem explicação para ninguém. Mas 3 dias antes de ir, Dona Zuleika contou isso olhando para o horizonte com a voz muito calma. Ele havia aparecido na porta da casinha dela com uma sacola. Disse que estava indo embora. Disse que havia coisas que precisavam ser guardadas por alguém de confiança. Disse que um dia alguém ia vir buscar. A sacola estava debaixo da cama de Dona Zuleika havia 31 anos. Uma lata de biscoitos enferrujada, do tipo que vinha com biscoito amanteigado e virava caixa de costuras ou de documentos nas casas do interior. Dentro, a matrícula original do imóvel de 1987. O laudo de demarcação assinado pelo INCRA e uma fita cassete, sem rótulo, numa caixinha plástica transparente. Dona Zuleika entregou tudo numa tarde de sábado, ali mesmo na varanda, com os copos de café ainda na mão. "Seu pai me pediu para guardar para quando você viesse", ela disse. "Ele sabia que você ia vir um dia." A outra ficou com a lata nas mãos por um momento sem falar. "Ele disse isso?" Disse. "Guarda isso para minha filha. Ela vai vir um dia buscar o que é dela." A matrícula original de 87 mostrava a demarcação exata da propriedade. 600 hectares completos, sem nenhuma área em disputa, assinada pelo INCRA com carimbo e tudo. Era documento oficial, anterior ao processo de 99, e contradizia diretamente a alegação de Marcelo Drummond sobre a disputa de demarcação. A fita cassete levou mais alguns dias para ser ouvida. Ela precisava de um aparelho, que Teodoro conseguiu emprestado de alguém na cidade. Quando a fita rodou, a qualidade do áudio era ruim, com o rangido característico das fitas cassete envelhecidas, mas a voz era clara o suficiente. Eram 2 homens conversando. Um deles era Antônio. Ela reconheceu a voz das poucas gravações que havia encontrado entre os documentos do cartório. O outro tinha um sotaque mais fechado, mais senhor de si, do tipo de voz acostumada a não ser contrariada. Em determinado ponto da conversa, em resposta a uma pergunta de Antônio, que não ficou clara no áudio, a segunda voz dizia, com uma precisão que 30 anos de fita cassete não haviam conseguido apagar: "Os documentos são forjados, sim, mas são meus advogados que fizeram e ninguém vai questionar. Você vai assinar ou vai se arrepender. Drummond. Hélio Drummond, em 1994, confirmando em voz própria que os documentos de transferência eram fraudulentos." Antônio havia gravado a conversa, havia guardado a fita com Dona Zuleika, havia esperado, de alguma forma que ela não conseguia explicar completamente, que um dia existisse uma filha suficientemente teimosa para chegar até ali e escavar. O advogado Fábio Santana tinha 28 anos e havia se formado 18 meses antes numa faculdade de Montes Claros. Filho de trabalhadores rurais de Januária, que haviam saído da região para dar ao filho a educação que não tiveram. Ele havia voltado,
Uma escolha que não era óbvia e que seus colegas de turma não entendiam, para atender pelo CRAS da cidade, o Centro de Referência de Assistência Social, num escritório pequeno com ventilador de mesa e pilhas de processos em cada superfície disponível. Ela chegou ao CRAS numa segunda-feira de manhã com a pasta plástica laranja, a lata de biscoitos de Dona Zuleika e um resumo de 2 páginas que havia escrito no caderno durante o fim de semana. A cronologia do que havia encontrado, o que a documentação mostrava, o que Marcelo Drummond havia apresentado. Fábio Santana leu o resumo, folheou a documentação, ouviu a fita cassete no aparelho emprestado que ela havia trazido junto. Ficou em silêncio por um momento depois que a fita terminou. Depois disse: "Isso é ação de nulidade de processo fraudulento, mais denúncia de falsidade ideológica. E com essa fita, a gente tem base para as 2. Ele entrou com as ações em 60 dias. A fita cassete foi digitalizada por um perito contratado com recursos do Escritório de Assistência Jurídica. O processo levou 3 semanas, custou o equivalente a 1 tarde de trabalho do perito. E o arquivo digital resultante era de uma clareza que a fita original não tinha, com os ruídos filtrados e as vozes recuperadas. A voz de Drummond, confirmando a fraude, era inconfundível. O perito assinou laudo de autenticidade. O juiz da comarca anulou o processo de 99 em 60 dias. A documentação que Marcelo havia apresentado era falsificada. O processo original havia sido arquivado em 2003 por falta de provas. E alguém havia criado uma versão adulterada que sugeria que continuava em aberto. Marcelo Drummond foi indiciado por falsidade ideológica e uso de documento falso. Hélio Drummond, por sua condição de saúde, foi referenciado no processo, mas não indiciado. Uma concessão jurídica que a outra engoliu sem protestar, porque havia coisas maiores em jogo. A dívida do IPTU foi renegociada com o município em 30 parcelas, após comprovação de litígio fraudulento. Um precedente que Fábio Santana usaria em outros casos da região nos anos seguintes, citando aquele processo como base. O prazo de 90 dias foi cumprido por 15. A fazenda não foi a leilão. Ela ficou parada do lado de fora do cartório, depois de registrar a regularização da propriedade, com a pasta plástica laranja na mão e o sol de outubro no rosto, e não soube exatamente o que sentir por um momento. Havia esperado que resolver aquilo fosse uma sensação mais clara, mais definitiva, mas resolução raramente é assim. É mais parecida com o fim de uma chuva longa. Você percebe que parou, mas o chão ainda está molhado, e você ainda está molhado, e vai levar um tempo até que tudo seque. Ela ligou para a mãe naquela tarde. Contou tudo. Pela primeira vez, contou tudo. As cartas, o diário, o que havia acontecido em 94. Por que Antônio havia sumido? Conceição ouviu do outro lado da linha sem interromper. Quando a filha terminou, houve um silêncio longo, do tipo que não é vazio, mas cheio. Eu sabia que tinha alguma coisa, Conceição disse por fim. Ele não era o tipo de homem que vai embora sem motivo, mas eu preferi não saber. Por quê? Porque se eu soubesse, ia ter que fazer alguma coisa com isso. E eu não tinha força para mais nada. Era uma resposta honesta. Era o tipo de resposta que a filha entendeu completamente. Você vai ficar lá? Conceição perguntou. A filha olhou para o sol sobre a cidade de Januária, para o cerrado que se estendia além dos telhados, para a direção onde ficava a fazenda, 34 quilômetros de terra vermelha dali. Sim, ela disse. Vou ficar. Os 2 primeiros anos foram trabalho. Trabalho no sentido mais concreto e físico do termo. A terra não se recupera com intenção, se recupera com esforço, com erro, com tentativa que falha e tentativa diferente que funciona. Ela não tinha formação em agricultura. Tinha um caderno de anotações. Acesso à internet numa venda da cidade que tinha Wi-Fi. Uma disposição aprendida de não fingir que sabia o que não sabia.
e a capacidade de perguntar. Perguntou para Teodoro, que sabia de pastagem, pelo lado prático de quem havia trabalhado em fazendas a vida toda. Perguntou para um técnico da Emater, que veio 2 vezes fazer visita e passou mais tempo do que deveria explicando o que a terra precisava. Perguntou para a dona Zuleika, que sabia do sertão pelo lado de dentro, onde a água acumulava, onde o sol batia diferente, o que o capim nativo dizia sobre o solo. Nos primeiros 6 meses, com o dinheiro que havia sobrado mais uma linha de crédito rural que Fábio Santana ajudou a conseguir, ela reativou a bomba d'água com energia solar. Um sistema simples, 2 painéis e uma bomba submersa que custou R$ 8.000, mas eliminou a necessidade de carregar baldes do córrego. Reconstruiu o telhado da casa principal com a ajuda de 2 trabalhadores da região, João e seu sobrinho Clóvis, que cobraram o combinado e fizeram mais do que o combinado porque João disse isso sem rodeio, numa tarde de trabalho. O pai dela havia ajudado o pai de João numa época ruim, e essas coisas não se esquecem. A cisterna de 30.000 litros foi instalada no 2º semestre. O telhado ficou bom. A cozinha voltou a funcionar com fogão a gás. A energia elétrica foi religada. No primeiro ano, ela plantou 800 pés de pequi, espécie nativa do Cerrado, árvore de crescimento lento, mas de fruto com mercado estabelecido e de extração que não exige insumos químicos. A decisão não era apenas econômica, era uma espécie de declaração sobre o que ela queria que a fazenda fosse. Não uma operação de extração rápida, uma operação de permanência. No 2º ano, com o pasto de capim andropogon, resistente à seca, cobrindo os hectares que haviam ficado degradados, ela transformou 2/4 do sobrado restaurado em alojamento simples para meeiros. Famílias que trabalhavam a terra em regime de parceria, com acordo escrito, sem informalidade. Havia na região um número considerável de famílias sem terra e com experiência de trabalho rural que precisavam de onde plantar. Ela precisava de mãos que soubessem o que faziam. A lógica era simples. A execução levou tempo, porque confiança entre pessoas que não se conhecem se constrói devagar, por ações repetidas, não por contratos. No 3º ano, com o apoio de uma ONG de agroecologia do norte de Minas, que havia ouvido falar da fazenda por uma rede de agricultores, ela abriu um viveiro de mudas nativas do Cerrado. Pequi, buriti, cagaita, jatobá, copaíba, espécies que o Cerrado havia perdido décadas de desmatamento e que a recuperação da biodiversidade precisava de volta. O viveiro empregou 6 mulheres do assentamento vizinho em regime de cooperativa. Mulheres que não tinham emprego formal, que tinham filhos, que tinham o conhecimento prático das plantas, mas não tinham onde usá-lo. As mudas eram distribuídas gratuitamente para pequenos agricultores, em parceria com a Embrapa, que entrou como parceira técnica depois de uma visita que havia começado como protocolo e virado conversa de 3 horas na varanda da casa. A fazenda estava viva. Não da forma espetacular que não existe no real, mas da forma concreta e acumulada que o real permite. Um poço reativado aqui, um acordo honrado ali, uma muda plantada que vai crescer em 10 anos, uma mulher que aprende a destocar terra degradada e fica com o conhecimento, um menino do assentamento que vem ver as mudas e pergunta o nome das plantas e vai embora sabendo 3 que não sabia. Dona Zuleika havia se mudado para um cômodo anexo à casa principal no 2º ano, sem cerimônia. A filha havia dito que havia espaço. A velha havia dito que estava bem na casinha do vilarejo. E então, numa terça-feira, ela simplesmente apareceu com 2 malas e uma gaiola com um canário e disse que havia pensado melhor. Ela cuidava das galinhas com uma dedicação que beirava o ritual. Ensinava receitas de umbuzada para quem visitasse a fazenda. A fruta do umbuzeiro, carnuda e ácida,
misturada com leite em proporções que Dona Zuleika media pelo olho, com a precisão de quem faz isso há 50 anos. E às vezes ficava na varanda ao entardecer, olhando para o horizonte com uma expressão que não era tristeza nem alegria, mas a calma de quem está exatamente onde deveria estar. No 5º ano, ela tinha 36 anos. A fazenda era referência regional em recuperação de pastagem degradada. A história havia saído num jornal de Montes Claros, depois numa publicação especializada em agroecologia. Depois, sem que ela tivesse pedido ou planejado, num perfil numa revista de circulação nacional que havia chegado até ela por um repórter que havia ouvido falar do viveiro de mudas numa conferência de agricultura familiar. Ela deu a entrevista sentada na varanda, com café coado no pano, respondendo às perguntas com a mesma precisão que usava para tudo. Números concretos, sem exagero, sem romantismo desnecessário. O repórter havia esperado mais drama. Ela havia dado realidade. A Fazenda Souza, nome que ela havia oficializado em cartório sem hesitar, uma escolha que havia precisado de um momento para ser tomada e depois não havia mais precisado de nenhum, recebia visitas regulares de pesquisadores da Embrapa, técnicos da Emater, grupos de estudantes de agronomia de universidades de Montes Claros e Januária. Ela os recebia com café e com tempo, mostrava o viveiro, explicava as decisões de manejo, respondia perguntas sem simplificar e sem complicar desnecessariamente. Mas a coisa mais importante que havia acontecido naquele 5º ano não tinha a ver com pastagem, nem com mudas, nem com a Embrapa. Tinha a ver com as cartas. A ideia havia começado com um comentário de uma das meeiras, numa tarde de trabalho no viveiro. A mulher havia mencionado que seu pai havia morrido quando ela tinha 12 anos, que havia muita coisa que ela nunca havia tido chance de dizer, que às vezes ela ainda escrevia para ele em pedaços de papel, que depois queimava porque não sabia o que fazer com eles. A herdeira ficou com isso. Começou a pensar no que as 43 cartas haviam feito por ela, não resolvido, não curado, mas dado a possibilidade de colocar num lugar que fizesse sentido uma coisa que não havia tido lugar por 25 anos. A explicação não desfazia a ausência, mas transformava a textura dela, e pensou: quantas pessoas carregam o mesmo peso, filhos de pais que foram sem despedida, por morte súbita, por abandono, por silêncio que cresceu tanto que virou muro, cartas que nunca foram enviadas. Histórias que ficaram dentro de alguém sem ter para onde ir. O projeto se chamou Cartas para Dentro. Todo primeiro sábado do mês, a casa de adobe restaurada abria as portas para quem quisesse vir. Não havia inscrição formal, não havia psicólogo de plantão, havia café, havia cadeiras dispostas num semicírculo na sala principal, havia a possibilidade de ler uma carta em voz alta para quem quisesse ouvir. As cartas podiam ser para qualquer pessoa: pai, mãe, irmão, filho, amigo que partiu de qualquer forma que partida tem. Podiam ser antigas ou escritas na véspera. Podiam ser de raiva, de saudade, de alívio, de todas essas coisas ao mesmo tempo. A única regra que ela havia estabelecido, que virou tradição, sem precisar ser discutida, era uma coisa que ela havia aprendido da carta número 1. Nenhuma carta precisa ter resposta para fazer sentido. O primeiro encontro teve 5 pessoas além dela e Dona Zuleika. O segundo teve 11. No 5º mês, havia pessoas que vinham de municípios vizinhos, que ficavam no alojamento da fazenda na noite anterior para não precisar acordar às 4 da manhã para chegar a tempo. Não era terapia, não pretendia ser. Era algo mais simples e talvez por isso mais difícil. Um lugar para colocar o que não cabia em mais nenhum lugar. O poço antigo havia sido restaurado no 3º ano, não reativado. A água do córrego e a cisterna eram suficientes para a fazenda. Restaurado como outra coisa.
A abertura foi coberta com vidro temperado, um círculo perfeito de 60 centímetros de diâmetro, assentado rente ao nível do piso de pedra reconstituído ao redor. Embaixo do vidro, instalado na parede interior do poço a 2 metros de profundidade, havia um LED de luz âmbar, uma luz baixa, quente, que iluminava o interior de pedra e subia pelo vidro como uma lanterna enterrada. À noite, o poço brilhava no meio do terreiro, visível de longe, visível da porteira. Havia uma placa de ferro ao lado, fundida por um ferreiro do assentamento, com texto em letras pequenas que ela havia escrito num caderno e reescrito umas 20 vezes antes de ficar satisfeita. Aqui foi guardado o que não tinha para onde ir. Às vezes é isso que a memória faz. Não esquece, não entrega. Guarda, espera e confia que alguém vai ter coragem de escavar. No verão daquele 5º ano, 2 eventos aconteceram com uma semana de diferença. O primeiro, Hélio Drummond morreu. 74 anos, parada cardíaca, no hospital particular de Januária, onde havia ficado internado várias vezes nos últimos 2 anos. Ela soube pela cidade, não por ligação direta. Ficou com a notícia por um momento tentando entender o que sentia. Nada de particular descobriu. Não alívio, não satisfação, não tristeza. A morte do velho não desfazia o que havia acontecido e não mudava o que havia sido construído. Ele havia ocupado uma quantidade de energia e de medo da vida de seu pai que ela não conseguia dimensionar completamente. E havia tentado, através do filho, ocupar a dela. Mas havia falhado, e agora havia morrido como todo mundo morre, no hospital com monitores cardíacos, provavelmente com o mesmo silêncio de quem não sabe deixar as coisas encerradas de outra forma. Marcelo Drummond enfrentava o processo criminal. Os advogados haviam adiado quanto podiam. A condenação ainda não havia saído, mas o processo era sólido. Fábio Santana havia construído bem, e as provas eram das que não desaparecem com recurso. O segundo evento, a mãe foi visitar. Conceição chegou num ônibus de Montes Claros numa quinta-feira de manhã com uma mala pequena e uma expressão de quem havia tomado a decisão havia algum tempo e estava apenas cumprindo o que havia decidido. A filha foi buscá-la na rodoviária com o caminhão velho que havia comprado de Teodoro pelo preço de uma promessa cumprida. No caminho para a fazenda, Conceição ficou olhando pela janela para o cerrado que passava. A caatinga baixa, o ramal de terra vermelha, a luz horizontal de agosto que revelava texturas. Quando a porteira apareceu, quando ela viu a mangueira centenária visível por cima do muro, disse: "É grande." "É", a filha disse. "Parece cuidado." "A gente cuida." Conceição ficou uma semana. Passeou pela fazenda, visitou o viveiro, sentou na varanda com Dona Zuleika tomando café coado no pano. As 2 mulheres que haviam conhecido Antônio de formas tão diferentes, que haviam carregado partes tão diferentes da história dele, sentadas numa mesma varanda no sertão, com o fim de tarde dourado no horizonte. A filha não ouviu o que conversaram. Tinha a impressão de que não precisava. Na tarde antes de ir embora, Conceição foi sozinha até o poço. Ficou parada em frente à placa de ferro por um tempo que a filha não soube medir, observando de longe. Depois se abaixou, pôs as mãos no vidro temperado e ficou olhando para a luz âmbar que subia do fundo de pedra. Quando voltou para a casa, tinha os olhos vermelhos, mas o rosto sereno. Não disse nada sobre o poço. A filha não perguntou. Havia coisas que não precisavam de palavra para ter sentido. No primeiro sábado de setembro daquele 5º ano, o Cartas para Dentro recebeu 32 pessoas. Uma delas era um menino de 17 anos que havia vindo de Manga, cidade a 90 quilômetros, de moto, sozinho, com uma carta escrita para o pai, que havia morrido de infarto quando ele tinha 9 anos. Ele leu em voz alta, com a voz quebrando no 3º parágrafo, e chegou ao fim sem desistir. Quando terminou, ficou em silêncio por um momento com o papel nas mãos. Alguém na roda disse: "Obrigado por ler." Mas ninguém disse nada. Não havia o que dizer.
A carta havia chegado onde precisava chegar. Depois do encontro, enquanto as pessoas tomavam café na varanda e as conversas se faziam aos poucos, a herdeira ficou um momento no terreiro, perto do poço iluminado. O céu estava claro. A mangueira centenária, recuperada, podada, viva, projetava sombra sobre o piso de pedra reconstituído. Os pés de pequi que ela havia plantado 5 anos antes já tinham 1,5 metros de altura. Ainda levaria anos para dar fruto. O pequi é assim, não tem pressa. Mas estavam lá, enraizados, crescendo. Ela pensou no pai, não com a dor aguda dos primeiros meses, mas com a qualidade diferente que a dor adquire quando o tempo e o entendimento fazem seu trabalho. Algo que ainda ocupa espaço, mas não aperta mais, não impede a respiração. Como uma cicatriz que você às vezes passa o dedo e lembra do que foi, mas que é pele firme agora. Ele havia enterrado uma caixa de chumbo debaixo de um poço. Havia guardado 25 anos de paternidade silenciosa num objeto hermético, vedado com resina, 30 centímetros abaixo da terra, esperando que alguém um dia tivesse coragem de escavar. Era a coisa mais triste e mais amorosa que ela havia encontrado na vida. E ela havia escavado. Não porque fosse corajosa, mas porque havia 47 mil reais de dívida e uma mãe doente e uma motocicleta vendida por 3.400 reais e a teimosia específica de quem cresceu sem poder parar. Às vezes, a coragem não é uma escolha deliberada. É a única direção em que é possível ir quando todas as outras estão fechadas. A fazenda era real. As mudas eram reais. As 32 pessoas que haviam lido cartas naquela tarde eram reais. Dona Zuleika dormindo no cômodo anexo com o canário na gaiola era real. O que o pai havia deixado não era apenas terra ou dívida, era isso, a possibilidade de transformar em lugar o que havia sido ausência, de fazer da ferida, com trabalho e com tempo, e com a teimosa recusa de deixar as coisas como estavam, um lugar onde outros podiam pousar. Ela não havia perdoado no sentido de esquecer. Não havia perdoado no sentido de apagar. Havia feito algo diferente, que não tem nome exato na língua. Havia integrado. Havia pegado a ausência, a explicação, a raiva, o alívio, a tristeza sem nome e a saudade de um pai que ela nunca havia tido. E havia colocado tudo isso dentro da fazenda como se colocam tijolos numa parede. Não escondido, não exposto, mas estrutural. Parte do que sustentava tudo. A luz do poço brilhava no terreiro. O cerrado escurecia ao redor. 32 quilômetros atrás estava a cidade, com seus ônibus e cartórios, e despachantes e advogados recém-formados que voltam para onde vieram. 360 quilômetros atrás estava Montes Claros, com seu hospital de corredor branco e sapatos brancos e o cheiro de antisséptico que ela às vezes sentia na memória como quem sente o gosto de uma comida que não come há muito tempo. Com reconhecimento e sem saudade. A fazenda era o lugar. Era o lugar que o pai havia guardado para ela do único jeito que soube. E ela havia feito dele o único jeito que sabia, com as mãos na terra, com a teimosia de quem não tem outra ferramenta, com a recusa permanente de deixar que o que foi enterrado ficasse enterrado. Às vezes é isso que herança significa. Não o que você recebe, o que você faz com o que recebeu. Se essa história tocou você, compartilha com alguém que carrega um peso parecido, uma ausência sem explicação, uma herança que ninguém pediu, uma carta que nunca foi enviada. Às vezes, só saber que outras pessoas também escavam ajuda a ter coragem de pegar o pé de cabra. Deixa nos comentários. Você já recebeu uma explicação que veio tarde demais para mudar o que aconteceu, mas que mudou o jeito de você carregar isso? A gente lê todos os comentários e essas histórias que vocês trazem são o motivo pelo qual esse canal existe. Se você acredita em histórias de gente real, de terra, de silêncio que vira fala, de ferida que vira lugar,
deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem uma história nova e nenhuma delas precisa de final feliz para fazer sentido. Precisam só de verdade. Obrigado por ter ficado até o fim dessa jornada. A Terra é paciente. Ela guarda o que precisa ser guardado e espera.